Mudar de lado dentro de uma facção quase nunca termina sem consequências. Em organizações criminosas, qualquer suspeita de traição pode transformar antigos aliados em inimigos e dar início a uma caçada implacável. E foi exatamente isso que aconteceu com a Diaba Loira, que passou por facções rivais. Desafiou antigos comparsas nas redes sociais e acabou entrando na mira de quem um dia esteve ao seu lado. Mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora a história de Lohane Laurentina, uma jovem que também acabou envolvida em uma disputa entre facções e viu sua vida tomar um rumo sem volta. Lohane Andréia Laurentina Costa tinha 17 anos e era apontada como integrante de uma facção criminosa que atuava na região da Vila Semig, em Belo Horizonte. Nas redes sociais, ela costumava publicar fotos e vídeos exibindo dinheiro, armas e uma vida ligada ao crime, sem esconder o envolvimento com a organização. Segundo as investigações, a situação mudou quando a adolescente perdeu uma quantidade de substâncias ilícitas e parte do dinheiro pertencente à facção. Para evitar a punição interna, ela tentou desviar a atenção inventando que havia sido vítima de violência cometida por um antigo morador da comunidade. A denúncia levou integrantes do grupo a apurar o caso por conta própria. Durante essa investigação, as lideranças concluíram que a acusação era falsa. A partir daí, Lohane passou a ser considerada uma traidora pela própria organização. De acordo com a Polícia Civil, a decisão sobre seu destino não ficou apenas nas mãos dos criminosos que estavam na comunidade. Presidiários apontados como líderes da facção participaram de uma videochamada com os executores e autorizaram a eliminação da adolescente após confirmarem que a história havia sido inventada. Os restos de Lohane foram encontrados em 18 de janeiro de 2024, em um terreno de difícil acesso no Alto das Antenas, na região do Barreiro. A investigação apontou que ela havia sido submetida à violência antes de ser eliminada e enterrada no local. As consequências também atingiram a família da jovem. Segundo a polícia, após o crime, integrantes da facção expulsaram a mãe de Lohane da casa onde morava. Tomaram o imóvel e o repassaram para outra pessoa. O caso mostrou como os chamados tribunais do crime impõem punições internas sem qualquer direito de defesa, atingindo não só quem é acusado, como também pessoas próximas. Ana Clara Ramos Felipe e Ayla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, eram amigas e, segundo a Polícia Civil, tinham envolvimento com uma facção criminosa em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Além da amizade, as duas compartilhavam a ligação com a organização, até que passaram a ser acusadas de descumprir regras impostas pelo próprio grupo. As investigações apontaram que as jovens foram levadas para uma casa, onde ficaram sob o controle de integrantes da facção enquanto eram submetidas ao chamado Tribunal do Crime. A decisão sobre a execução teria partido de um detento que já cumpria pena. De dentro da penitenciária, ele acompanhou toda a ação por meio de uma videochamada, utilizando um celular que, segundo a polícia, estava dentro da cela. Após o crime, Ana Clara e Ayla foram levadas para uma área de mata e pastagem. Os restos das duas jovens foram localizados enterrados na região. A polícia informou que Ana Clara estava escondida atrás da vegetação, enquanto Ayla foi encontrada em uma cova rasa. Durante a perícia na casa usada pelos criminosos, os investigadores recolheram ferramentas como barras de ferro, pá, picareta e uma escavadeira. Materiais que passaram a fazer parte das provas reunidas no inquérito. As apurações também revelaram que outras pessoas acompanharam a videochamada ao lado do preso, apontado como mandante. Em uma operação realizada dentro da unidade prisional, agentes encontraram celulares e chips que foram utilizados para transmitir ordens e manter a comunicação entre integrantes da facção. Ao todo, 4 pessoas foram identificadas e indiciadas. O caso chamou a atenção pela participação de um preso na coordenação do crime à distância e mostrou como aparelhos celulares introduzidos ilegalmente em presídios podem ser usados para comandar ações criminosas fora das unidades prisionais.
Carina Regiane de Assis ficou conhecida como Loirinha do Tráfico por causa da sua atuação no crime e da exposição nas redes sociais. Segundo as informações apresentadas na investigação, ela dizia fazer parte do primeiro comando, mas, no fim de 2023, anunciou que havia deixado a organização e que passaria a integrar o Comando Vermelho. A mudança foi divulgada pela própria Carina em um vídeo publicado na internet. Nas imagens, ela afirmava que iniciaria uma nova fase ao lado da facção rival. A decisão aconteceu em um período marcado por disputas entre organizações criminosas, especialmente na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, onde conflitos entre grupos rivais já vinham sendo registrados. Pouco tempo depois da divulgação do vídeo, Carina foi executada com 13 disparos. A Polícia Civil passou a investigar o caso e identificou um suspeito conhecido pelo apelido de Chuck. De acordo com as investigações, ele assumiu o vínculo com o Comando Vermelho e viajou até Porto Velho, em Rondônia, com a missão de localizar Carina. Antes de cumprir esse objetivo, porém, acabou preso em uma comunidade onde também foram apreendidas substâncias ilícitas e uma pistola automática. O caso de Carina Regiane se tornou mais um exemplo das consequências das disputas entre facções rivais, mostrando como mudanças de aliança dentro dessas organizações podem desencadear represálias e novas investigações policiais. Débora Freitas Bessa nasceu em 1998, em Rio Branco, no Acre, e cresceu em uma família simples. Segundo relatos apresentados no caso, durante a adolescência, ela passou a se envolver com o B13, facção criminosa criada no sistema prisional do Estado. Com o passar do tempo, acumulou desafetos e passou a ser apontada por integrantes de grupos rivais como participante de ações criminosas. Embora parte dessas acusações tenha sido contestada por familiares, anos depois, Débora teve um filho e, de acordo com sua irmã, começou a demonstrar interesse em abandonar a vida no crime. Ela mudou de endereço para tentar se esconder e gravou um vídeo anunciando publicamente que estava deixando o B13. Mesmo assim, continuou recebendo ameaças. Enquanto isso, André de Souza Martins, integrante do Comando Vermelho e irmão de Wellington, afirmou que buscava vingança pela execução do familiar ocorrida anos antes. Após descobrir o paradeiro de Débora, ele entrou em contato com ela, usando um pretexto para atraí-la até uma residência no bairro Caladinho. No dia 9 de janeiro de 2018, ela foi ao encontro acreditando que resolveria outra situação, mas acabou caindo em uma emboscada. Depois do desaparecimento, a família registrou o caso na polícia e iniciou buscas por conta própria. No dia 13 de janeiro, os parentes localizaram o restante de Débora em uma área de mata. Dias depois, um vídeo gravado durante o crime começou a circular, auxiliando a Polícia Civil na identificação dos envolvidos e acelerando as investigações. André confessou a autoria da execução e afirmou que agiu por vingança pessoal. O filho de Débora ficou sob os cuidados da família e o caso continuou sendo lembrado como um dos episódios mais marcantes da violência ligada às facções no Acre. Adriana Miranda Paz, conhecida como Drica do Pó, tinha 21 anos e morava em Igarapé-Miri, no interior do Pará. Mãe de uma menina pequena, ela levava uma vida aparentemente comum, mas já havia se envolvido com o tráfico de substâncias ilícitas. No começo, fazia pequenos favores para pessoas ligadas à facção, transportando recados e encomendas. Com o tempo, passou a realizar entregas de entorpecentes, tornando-se uma integrante útil da organização, embora não ocupasse posição de liderança. Foi nesse período que recebeu o apelido de Drica do Pó. Mesmo envolvida com o crime, Adriana costumava publicar fotos ao lado da filha e era vista por conhecidos como uma jovem comunicativa. Ao mesmo tempo, Igarapé-Miri enfrentava o avanço das facções criminosas, que impunham regras próprias e puniam qualquer suspeita de desobediência por meio do chamado Tribunal do Crime. No dia 20 de março de 2021, Adriana foi vista pela última vez por volta das 13 horas, acompanhada
acompanhada de uma amiga. Como ela não voltou para casa, o pai registrou o desaparecimento. Dias depois, começaram a circular vídeos em aplicativos de mensagens mostrando Adriana sendo interrogada por integrantes da facção. Eles queriam informações sobre Dion Rodrigues, conhecido como Didi, ex-integrante do Comando Vermelho que havia rompido com o grupo e formado uma organização rival. Durante o interrogatório, Adriana afirmou que apenas fazia entregas e negou conhecer o paradeiro de Didi. Também explicou que evitava contato direto com integrantes da organização por medo e que seu papel era limitado dentro do esquema. Mesmo assim, os criminosos concluíram que ela havia traído a facção. Segundo a investigação, ela foi acusada de ter desaparecido com parte das substâncias ilícitas da organização e de manter contato com Didi. E na próxima vez que eu fui, ele já não estava lá, que já falaram que era para me deixar a droga aqui no ramal, que eu não quis ir. Eu peguei, falei assim, olha, o que eu posso fazer é pegar a droga no Ribs e deixar pro mototáxi e levar. Só isso? Foi, que eu fiz, deixei pro mototáxi e o mototáxi levou, que eu tenho morro de medo pequeno. Após o interrogatório, Adriana foi executada e o restante do corpo foi abandonado em uma área de mata. O vídeo do crime se espalhou rapidamente e foi dessa forma que a família descobriu seu fim. A filha de Adriana passou a viver com uma tia, enquanto o caso permaneceu como um retrato da influência exercida pelas facções em cidades do interior do Pará. No dia 2 de março de 2018, um dos casos mais conhecidos envolvendo a guerra entre facções no Ceará aconteceu às margens do rio Ceará. Em uma área de manguezal entre Fortaleza e Caucaia, as vítimas foram Nara Aline Mota, de 23 anos, Darcy Anselmo de Alencar, de 31 anos, e Ingrid Teixeira Ferreira, de 22 anos, que estava grávida de 4 meses. Segundo as investigações, Nara e Darcy tinham ligação com o Comando Vermelho e passaram a ser perseguidas pelo grupo rival Guardiões do Estado. Ingrid, por outro lado, não possuía envolvimento com facções. Ela apenas acompanhava as duas quando seguiam para uma igreja da região. As três foram abordadas por criminosos e levadas até um manguezal conhecido por já ter sido usado em outros crimes. No local, outros integrantes da organização aguardavam a chegada delas. Antes da execução, as vítimas foram obrigadas a gravar vídeos afirmando que estavam deixando a facção da qual faziam parte. De acordo com a polícia, essas gravações faziam parte da estratégia do grupo para intimidar rivais e demonstrar poder. Depois do crime, os responsáveis abandonaram os restos das vítimas na região de Mangue e divulgaram as imagens nas redes sociais. A repercussão foi imediata e causou indignação em todo o país. As gravações também se tornaram uma das principais provas da investigação. Poucos dias depois, a polícia identificou e prendeu parte dos envolvidos. Geilson Lopes Pires foi apontado como um dos mandantes do crime e acabou preso junto com outros participantes. Um adolescente de 17 anos também respondeu por participação no caso. As imagens registradas pelos próprios criminosos ajudaram a identificar os autores, localizar o ponto exato onde o crime aconteceu e fortalecer as provas apresentadas à justiça. Os envolvidos foram julgados e condenados. O caso se tornou um dos maiores símbolos da crueldade provocada pela guerra entre facções no Ceará, evidenciando a escalada da violência no estado e a forma como esses conflitos deixaram um rastro de execuções e medo. Maria Eduarda Cordeiro da Silva tinha 20 anos e era natural de Curitiba, no Paraná. Poucos meses antes de desaparecer, havia se mudado para o Guarujá, no litoral de São Paulo, junto com a mãe, em busca de uma nova fase de vida. Ela também era mãe de uma criança pequena e costumava compartilhar nas redes sociais fotos da rotina, da viagem para a praia e momentos ao lado do namorado. Com o passar do tempo, porém, suas publicações passaram a exibir imagens com armas e referências ao Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, essas postagens chamaram a atenção de integrantes do Primeiro Comando, uma facção que domina parte da região onde ela vivia. Os investigadores acreditam que esse foi o principal motivo para que Maria Eduarda passasse a ser vista como alguém ligada ao grupo rival. No dia 2 de janeiro de 2026, Maria Eduarda desapareceu. O último contato com a família aconteceu pouco antes disso. Depois, o celular deixou de responder e a mãe começou a receber mensagens de pessoas
desconhecidas com informações preocupantes sobre o paradeiro da filha. A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil iniciou a reconstrução dos últimos passos da jovem e de seu namorado, que também havia desaparecido. Durante as investigações, surgiu a hipótese de que os dois foram levados para uma comunidade conhecida como Vila Baiana, onde teriam sido submetidos ao chamado Tribunal do Crime. Maria Eduarda foi questionada por causa das publicações nas redes sociais. O namorado acabou sendo liberado, mas ela permaneceu no local. A investigação apontou que a jovem foi executada, embora seus restos nunca tenham sido localizados. Ao longo da apuração, 6 pessoas foram presas por suspeita de participação no caso, incluindo integrantes da organização criminosa e pessoas que, segundo a polícia, ajudaram após o desaparecimento. Mesmo com os avanços, o caso continuou em andamento, com a principal prioridade sendo localizar os restos de Maria Eduarda e identificar todos os envolvidos. Eveline Passos Rodrigues, que ficou conhecida como Diaba Loira, levava uma vida comum em Tubarão, Santa Catarina. Filha de um policial militar, ela estudava direito, trabalhava para complementar a renda e vendia trufas, perfumes e maquiagens. Casada e mãe de 2 filhos, compartilhava nas redes sociais momentos da rotina familiar. Em 2022, porém, sua vida mudou depois que sobreviveu a uma tentativa de execução praticada pelo ex-marido, caso que ganhou repercussão nacional. Nos meses seguintes, a trajetória de Eveline tomou outro rumo. Em maio de 2023, ela foi presa em flagrante durante uma investigação relacionada ao transporte de entorpecentes. Apesar da prisão, respondeu ao processo em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento e passou a ser considerada foragida. Em janeiro de 2024, voltou a ser presa, desta vez por porte ilegal de arma e envolvimento com substâncias ilícitas. Segundo a polícia, ela já integrava uma facção criminosa que atuava em Santa Catarina. Depois de conseguir novamente a liberdade, Eveline rompeu outra vez a tornozeleira e fugiu para o Rio de Janeiro. Inicialmente, ela permaneceu em áreas controladas pelo Comando Vermelho, onde passou a ser chamada de Diaba Loira. Nas redes sociais, ganhou notoriedade ao publicar conteúdos relacionados ao crime, exibindo armas e fazendo provocações contra rivais e autoridades. Mais tarde, rompeu com o grupo após alegar ter sido atacada por um integrante e passou a integrar o 3º Comando Puro, facção rival. A mudança aumentou ainda mais a rivalidade ao seu redor e ela continuou fazendo publicações desafiando antigos aliados. Então, cara, precisa ter medo de mim não, cara, precisa ter medo de mim não. Eu sou bem tranquila, assim, quem me conhece sabe, tá ligado? Bem tranquila, bem pra cima. Na noite de 14 de agosto, Eveline foi encontrada executada após um confronto em uma área disputada pelas 2 facções na zona norte do Rio de Janeiro. No fim, uma história marcada por escolhas, violência e conflitos terminou da forma mais trágica possível, deixando um desfecho que evidencia o alto custo da criminalidade. O caso de Ana Júlia e Ana Luísa ganhou repercussão após vídeos mostrarem os momentos que antecederam a execução das 2 jovens no bairro Mondubim, em Fortaleza. As imagens começaram a circular nas redes sociais e passaram a fazer parte das investigações. Segundo as informações levantadas, as 2 foram abordadas por moradores da região sob a suspeita de terem cometido um roubo. Um vídeo registrou o momento em que elas estavam cercadas por várias pessoas. Pouco depois, surgiram novas gravações mostrando as jovens sendo interrogadas por integrantes de uma facção criminosa. Durante o registro, elas foram obrigadas a informar seus nomes completos e os bairros onde moravam, identificados como Parque Santana e Maraponga. Minutos depois, equipes da polícia foram acionadas após a localização de 2 mulheres sem vida em um terreno particular ao lado da Lagoa do Mondubim, próximo do local onde elas haviam sido vistas pela última vez. A polícia confirmou que as vítimas eram Ana Júlia e Ana Luísa. Meu nome é Ana Luísa, de Abel Alexandrino, moro próximo ao Detran, lá no condomínio Lagune, próximo ao Detran do lado de uma lanchonete, não sou envolvida com nada. Teu nome completo, onde tu mora, como você é conhecida? Do Santos Melo, moro lá no Parque Santana, sou conhecida como Júlia.
É apelido não, tu. De acordo com a principal linha investigativa, as jovens podem ter sido eliminadas por estarem em uma área controlada por uma facção rival. O caso de Ana Júlia e Ana Luísa revela como a disputa entre grupos criminosos pode transformar conflitos em atos de extrema violência, deixando marcas profundas nas famílias e na comunidade. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.